Olá, sejam bem-vindos ao canal Recanto Sátia. Hoje nós iniciamos um novo quadro que se chama Contando e Coisando, com K. Essa é a sua primeira vez aqui no canal? Se inscreva, curte, comente, compartilhe, porque dessa forma toda semana a gente vai estar trazendo novidades. Então, hoje a gente está sem a Ninete, porque a Ninete está de férias, né? Deixou eu e a Caco aqui, mas a gente resolveu lançar o nosso quadro Contando e Coisando com o Caco. Então, a gente vai começar falando sobre a numerologia, né? Então, como é o último vídeo do ano, a gente resolveu fazer falando sobre a numerologia de 2023. Mas antes eu vou falar um pouquinho sobre 2022, só para contextualizar, né? O que foi pela numerologia o ano de 2022? Ele está sendo um ano em que as relações humanas, as relações interpessoais, né, familiares, entre amigos, ela ficou muito forte. Então, desde o ano passado, eu já vinha falando, só que a gente ainda não estava com esse trabalho aqui. Então, falei para algumas pessoas próximas. Mas agora, como a gente está com essa oportunidade, eu vou falar um pouquinho de 2022 também. Se a gente perceber, muita coisa em relação às relações mudaram esse ano, né? As relações elas se fortaleceram, muitas delas, e outras se desfizeram, né? Não só por conta da política, né? Que foi uma coisa, um ano de eleição, então isso ficou muito forte. Porém, o próprio ano 6, que é a soma, né, de 2 mais 2 mais 2, 2022, ela ficou muito forte e se desfez. Muitas pessoas brigaram, se desentenderam. Então, isso tem muito a ver com a vibração, a energia do ano 6. E para o ano de 2023, é um ano bem delicado, né? É uma continuidade, né? 2022, 2023, não dá para a gente falar que as coisas vão mudar de uma hora para outra. A gente já percebe que isso vai mudando, né? Um pouco antes do 1º de janeiro, né? Eu tinha conversado com a Caco um pouco antes, né? Para a gente explicar um pouquinho isso, né? As pessoas acham que tudo vai mudar de 31 de dezembro para 1º de janeiro. E, na verdade, não é bem assim. Algumas pessoas já percebem, como eu, né, que estudo isso há 30 anos, percebe que isso começa a mudar em novembro já. Né? Eu já começo a perceber a mudança da vibração do ano de 2022 para 2023. Para as pessoas que trabalham com astrologia, elas consideram dia 20 de março, né, o início do ano, porque respeitam através dos signos, né, que o primeiro signo é, é Áries. Mas na numerologia, a gente respeita é, o calendário gregoriano. Então, a gente considera que um ano universal ele é um ano para todos, né? Cada um de nós tem o nosso ano pessoal. Então, por exemplo, o meu ano pessoal é o ano 5. Eu não vou entrar muito nesse detalhe agora, depois a gente pode estar fazendo outro vídeo, mas é só para vocês entenderem que o ano universal é o ano para o coletivo, né? Individualmente, a gente tem o nosso ano pessoal, que também vai interligar com o universal. Então, eu vou falar um pouquinho do que esperar do ano 2023. Ele é muito considerado nas religiões, né? Então, por exemplo, na Bíblia, ele é citado, o número 7, 323 vezes, né? Então, ele, dentro de várias religiões, ele é muito considerado o número 7 como o número da perfeição. Então,
ele fala de perfeição no sentido de nos dar o nosso melhor, e não de perfeição no sentido de cobrança, da gente se cobrar demais, né? Então, às vezes as pessoas me perguntam se tem um número bom, se ela tem um número bom, se ela tem um número ruim. Não existe número bom, não existe número ruim, né? O que existe é o que você vai trabalhar. Então, como analogia, eu peguei o copo, né? Que todo mundo conhece a historinha do copo, ele está meio cheio, ele está meio vazio. Então, o 7 ele é exatamente isso. Ele é complexo, mas ele é um número muito bom, né? Ele é um número muito forte, ele é um número de introspecção. Então, é quando a gente olha para dentro de nós. Então, às vezes, é muito difícil olhar para dentro de nós. Mas se você olha com, com carinho, né? Com delicadeza, você vai ver o seu melhor. Se você olha de uma maneira rígida, você vai ver só coisas ruins. Então, assim, pensando nisso, a gente conversou bastante, eu, a Capa, a Ninete, sobre alguns trabalhos para 2023, né, que a gente está desenvolvendo para colaborar com todos vocês, para passar por esse ano de 2023, o ano 7, de uma maneira mais harmônica, né? Então, eu fiz algumas anotações aqui, só para não esquecer, né, porque é muita coisa que a gente vai falar hoje. Então, assim, o 7, por ser um número de introspecção, um número que nos leva a olhar para dentro de nós, ele pode deixar a pessoa muito para baixo, né? O que é normal. Porém, a gente já sabendo disso, o que a gente vai fazer? A gente vai deixar um equilíbrio, uma harmonia, né? Seja dicas sobre florais, seja sobre dicas sobre frequências, que é o que a gente vai trazer para vocês, né? E promover muito a coragem, né? Então, dentro de tudo isso, né, a gente trabalha o negativo do 7, ele é o medo, né? Porque você está olhando para dentro de você, te dá um certo medo, né? De como você está, como está a sua vida. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar a coragem, né? E não o medo, né? Então, a gente fica pensando em como exemplificar isso para vocês, né? O quanto o número 7 ele é harmonioso, né? Então, o 7 ele tem a ver com os 7 dias da semana, ele tem a ver com as 7 notas musicais, ele tem a ver com os 7 pecados capitais. Então, ele é um número muito misterioso, né? E ele nos traz muitas reflexões. Então, dentro das reflexões, a gente acaba se cobrando muito, né? Acaba tendo algumas, vamos dizer, crises. Não, né? Crise não. Mas algumas reflexões que podem ser boas. Então, a dica não ser tão inflexível nas opiniões, né? Ter um pouco menos de rigidez nos julgamentos, não julgar tanto as pessoas. O que a gente tem visto agora, né, são muitos julgamentos nas redes sociais, principalmente, né? As pessoas elas estão muito agressivas, né? Então isso é um negativo, né, do número 7. Então assim, não ser tão radical e não se cobrar tanto, né? Uma das coisas que eu coloquei aqui também é em relação ao vitimismo, né? Por ser uma introspecção, por você se questionar, né, a sua vida, como está a sua vida, como está o mundo. Então, às vezes, as pessoas têm uma tendência a se vitimizar. E, na verdade, todos nós estamos no mesmo ano, todos nós estamos na mesma geração. É a mesma história do copo.
né? Então, todo mundo tem problema. Então, às vezes, as pessoas me perguntam, você está sempre sorrindo, parece que você não tem problema. E eu tenho vários. Porém, eu sempre procuro ver de uma forma menos pesada, uma forma mais leve para mim e para quem está perto de mim, porque senão fica tudo muito chato, as pessoas começam a se afastar, né? Porque a gente fica sempre no negativo. Então, a tendência é você não se vitimizar e também não se cobrar tanto. Uma das coisas que é importante que a gente trabalhe é a procrastinação, né? O adiamento de projetos, de coisas que a gente quer fazer na nossa vida, né? Então, isso a gente vai falar bastante no quadro que a gente vai lançar amanhã. Talvez, Caco? talvez amanhã. Mas de qualquer forma a gente Só fala. depende da Caco, gente. Isso. Não, mas já está a caminho, já está nascendo. Então, Está quase nascendo, né? está quase A gente nascendo. está trabalhando bastante para isso, né? Eu Isso. e a Caco, assim, a gente, os últimos dias, a gente tem trabalhado bastante nisso para trazer o melhor para vocês, porque a gente sabe o quanto está difícil esse momento para todo mundo e o quanto vai ser bom para vocês, tá? São coisas que a gente usa no nosso dia a dia e que ameniza bastante, né, os dias, as pessoas que nos cercam. Então, a gente tende. Vai ter que editar, né? Né? Vai ter que editar. Vocês não estão escutando? Não estão escutando? Não? O latido? Não, tá bonitinho. Então tá bom. É o meu cachorro latindo, gente. É, então, a procrastinação. Então, são coisas que a gente quer muito que vocês passem por essa vibração sempre no positivo. Se tiver algum problema, se vocês estiverem sentindo alguma dificuldade, manda um direct para a gente, manda uma mensagem e a gente tenta orientar para que vocês passem de uma maneira muito leve todo esse turbilhão, né? Que é o 7. Mas ele também é um número assim, maravilhoso para a criatividade, né? Porque como você está introspectiva, você cria muito, né? Sempre no lado positivo, né? A criatividade ela tem que vir junto da possibilidade, ele tem que vir junto do otimismo, né? Então, a nossa ideia é levar para vocês coisas que vocês consigam superar e se manter na vibração positiva, tá? Então, a gente separou algumas coisas aqui para estar mostrando para vocês em relação ao que é o 7, né? Então, uma das coisas que eu separei aqui é a matrioshka, né? Essa matrioshka eu ganhei de uma amiga minha, muito querida. Por acaso é uma matriótica roxinha, né? Que é a cor da espiritualidade. E essa minha amiga, ela me deu e ela falou uma coisa muito interessante para mim. Ela falou que ela estava me dando porque, no entendimento dela, nós somos muitos dentro de uma só. E a matriosca fala exatamente sobre isso, né? São vários bonequinhos, uma dentro da outra, dentro da outra. Gente, eu não vou conseguir abrir, ó. Então, é exatamente isso. É a gente trabalhar o nosso interno para que a gente consiga passar para o externo todo o nosso melhor, né? Então, eu separei aqui também o símbolo do meu gatinho, que eu perdi no meio do ano, que era o Júlio César. Então, eu separei para mostrar as perdas, né? Falar das perdas. As perdas, elas são importantes para o nosso renascimento também. É quando você tem a oportunidade de refletir sobre uma série de coisas na nossa vida. No meu caso, eu tive uma queda, eu quebrei meu pé,
E, nesse momento, eu tive a oportunidade de olhar. No primeiro momento, foi um momento ruim. Mas, no segundo momento, eu olhei para aquilo e pensei por que aquilo estava acontecendo comigo. E eu descobri que era para eu melhorar tudo que eu já tinha dentro de mim. Então, eu descobri amigos muito importantes, pessoas que ficaram do meu lado, que me deram muito apoio. Então, nem sempre uma coisa ruim que acontece na nossa vida é para o nosso mal. Essa coisa você precisa ter e olhar para ela de uma maneira positiva. Então, não pense que foi fácil. Foi bem difícil. Tanto a Caco quanto a Ninete, elas me ajudaram muito, me apoiaram muito. Então, pense que, num momento de dificuldade, a gente está tendo a oportunidade de melhorar como ser humano, de melhorar como pessoa e refletir sobre várias coisas. Então, depois do que aconteceu comigo, e que eu entendi isso, e que eu entendi esse momento, podem ter certeza, a dificuldade me fez mais forte. Então, é isso que a gente quer passar para vocês: força, determinação, foco. Então, isso a gente vai estar trazendo ao longo de 2023 para todo mundo. A gente tem uma série de novidades, que eu não posso contar ainda, mas que a gente está projetando para que vocês possam passar por essa experiência 7 de uma maneira maravilhosa e enriquecedora, e não como uma coisa ruim, como uma coisa negativa. A gente vai trabalhar sempre no Recanto Sátia com o 7 positivo, nunca no negativo, nunca no medo, sempre na coragem, né? Sempre na força, sempre no foco. Então, a gente vai dar ferramentas para vocês, para que vocês possam estar caminhando junto com a gente nessa jornada, ok? A Ninete não está aqui, mas no finalzinho a gente vai dar uma mensagem dela para vocês. Então, ela não está aqui, mas ela está no nosso pensamento. Aqui eu tenho um símbolo que a Caco pode falar um pouquinho sobre esse símbolo, melhor do que eu. Esse tsuru, ela fez quando ela esteve aqui no Recanto, pela primeira vez, que foi quando eu a conheci, né? A Caco, ela é uma pessoa muito, muito especial. Agora eu vou pegar ela de jeito, ó. Eu vou falar dela um pouquinho. Esse tsuru eu guardo com muito carinho. Ela fez alguns aqui, quando ela veio na inauguração do nosso Recanto. E aí, o que eu coloquei aqui para falar com vocês? Esse foi um presente que ela me deu, agora em agosto, quando eu estive em São Paulo, e que eu estou guardando com muito carinho no meu quarto. E aqui eu coloquei, que ela não sabe, porque eu escondi. Isso aqui foi da nossa aula, em que ela me ensinou. E eu botei de cabeça para baixo? Não, né? Botei certo, né? Isso aqui foi o workshop que ela dá, né, eu recomendo. Ela ensina a fazer a árvore da vida. Então, isso aqui fui eu que fiz. Parece perfeitinho, né? Mas o dela é que... O meu não está perfeitinho, não, mas o meu está bem bonitinho, né? Coloridinho, com turquesa, com olho de tigre. Então, a Caco é uma pessoa muito, 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 muito importante para o Recanto, uma pessoa muito, 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 muito importante para a gente, e que só com ela a gente consegue estar proporcionando para vocês tudo isso. Ela é nossa mão, nosso pé, nosso tronco. Sem ela, a gente não conseguiria fazer esses vídeos, essas edições, tudo é por conta dela. E ela faz tudo com muita criatividade, com muito carinho. Então, recomendo o curso da Caco. Isso é uma ótima terapia para fugir um pouquinho do negativo do 7, porque ele traz foco, traz concentração, e traz muita energia positiva, porque a Caco explica um pouquinho sobre os cristais, sobre as cores, para que você possa colocar dentro dessa mandala toda a sua energia, toda a sua positividade,
e presentear outras pessoas. Então, eu fiz o curso dela, eu recomendo, e eu queria que ela falasse um pouquinho sobre o tsuru. Assim, Pode bom, ser, cara? o tsuru, ele é um nome japonês, mas essa é uma ave chamada Grow. E o simbolismo dele é sobre a longevidade e a prosperidade. Então é uma coisa assim bem ampla, um pouquinho complexa, mas assim, ele representa muito, né? Principalmente para o pessoal assim Sim. do Oriente. Mas É. E a gente, se vocês pedirem com muito carinho, a gente vai fazer um tutorial, né, Caco? A gente vai isso, fazer um vídeo para ensinar vocês a fazer esse pássaro que é tão lindo, que eu amo tanto. Eu tenho um ali na minha frente, e eu trouxe esse aqui, amarelinho, só para vocês verem que é um símbolo de liberdade, né, de positividade. Então, é isso que a gente deseja para vocês. isso. E falando em cor, Marta, qual é a cor, a tendência da cor de 2023? Hein? Então, como vocês sabem, os regentes, né, cada um fala uma coisa, mas a gente tem que focar em uma cor. Então, a gente escolheu como a cor representante de 2023 o magenta, que eu, inclusive, estou vestida com o magenta, né, que é um rosa escuro, né? Ele é uma mistura de vermelho com azul. Para muita gente, a cor de 2023 é o roxo, o violeta. E isso tem a ver com o chakra, né? O chakra coronário, que é o sétimo chakra. Mas, assim, a gente sempre considera que as cores, elas têm uma variação, né? Então, se você for olhar o magenta e o roxo, eles têm a mesma simbologia, que a transmutação é o equilíbrio, a harmonia. Então, para quem considera o roxo, para quem considera o magenta, está tudo certo, porque as duas representam, teoricamente, a mesma coisa. Eu prefiro o magenta, apesar de que as pessoas que são ligadas à espiritualidade gostam do roxo, né? E não é o meu caso. Para surpresa de algumas pessoas, né? O roxo não é uma cor que eu goste tanto. Mas isso tem a ver com outras coisas que depois a gente vai comentar. Tem a ver com os raios cósmicos, e que a gente vai fazer um vídeo sobre isso também, que é muito interessante. Eu gosto bastante. Então, eu vou falar um pouquinho, vou ler, tá? Uma curiosidade que eu pesquisei e que eu achei interessante sobre o magenta. O magenta é o vermelho profundo, que recebeu o nome de uma cidade italiana. Em Magenta, em 1859, os austríacos foram abatidos pela França e Sardenha. O pigmento anilínico dessa cor foi descoberto no ano seguinte. Talvez tenha havido alguma alusão ao sangue derramado no combate. Então, é uma coisa interessante, é uma coisa para a gente refletir a respeito disso também, né? Então, fica a reflexão. Na moda, eu tenho visto muita gente falar sobre o magenta. Se a gente olhar todos os sites de moda, muita gente de pink, mas, na verdade, a tendência é o magenta, né? Então, baseado e dando sequência às dicas que a gente resolveu passar para vocês, a gente elegeu a pedra representante do Recanto Sátia como a pedra de 2023. Para quem não conhece essa pedra que parece o meu vestido, né? É a pedra leopardita, né? Depois a Caco vai mostrar, né, ela mais de pertinho, que talvez vocês não consigam ver com tanta nitidez, e para vocês verem o quanto ela é linda, né? Parece uma pintura. Exatamente. Essa daqui é a leopardita. Essa daqui é a patinha da Marta.
Exatamente. É exatamente essa pedra, tá, gente, que eu coloquei na mão e a gente tirou uma foto. E essa pedra, por que que ela foi escolhida como a pedra do recanto e a nossa representante de 2023? Porque a leopardita, ela é batizada de leopardita, mas ela é conhecida como a pedra da verdade. Ela é uma pedra porosa, não é tão fácil de encontrar, mas eu sou muito apaixonada. Eu tenho várias há anos, né? Eu tenho uma coleção delas. E qual é a função dessa pedra e por que que ela é a representante do recanto? Porque ela te mostra a verdade nas situações, ela te mostra o caminho para percorrer. E conforme ela vai agindo, ela vai ficando menorzinha, tá, gente? E isso é real, porque eu já tenho ela há muitos anos e ela vai diminuindo de tamanho. Você não percebe a porosidade dela, você não percebe que ela está se desfazendo, mas ela vai diminuindo com o tempo. Obviamente que não é de um dia para o outro, gente, mas ela realmente diminui de tamanho. E ela é uma pedra em que te dá um equilíbrio. Então, recomendo, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre ela, a gente pode estar fazendo outros vídeos falando um pouquinho mais, mas essa é uma pedra minha do coração. E quando a gente resolveu ter uma representante, né, uma pedra para o recanto, como a gente preza muito pela verdade e pelo equilíbrio, a gente elegeu essa pedrinha, tá bom? Então, dando sequência, a gente está estudando, eu e a Caco, a gente está estudando sobre o Oga, que é como é que eu posso chamar? Caco, me ajuda. Sobre a cultura celta, Isso, pode ser? utiliza muito como um oráculo dos druidas, por isso. Isso, Então, isso. hum, Então, tem um cálculo que a gente faz e a gente identifica qual é o ano, assim como na numerologia, né? No Yoga, a gente também faz o cálculo e também é um 7, tá? Poderia não ser 7, porque na numerologia pitagórica a gente considera do 1 ao 9. No caso do Yoga, não. Mas, por acaso, realmente é o 7, como poderia não ser, tá? Então, a Caco vai falar para a gente. A Caco ri de mim. A Caco vai falar para a gente o que que significa o ano 2023, então, segundo o Oda. isso. O que saiu foi o Dur, D-U-R, que é o carvalho. É o mestre da magia. Então, o significado dele: você está prestes a vivenciar uma situação que muito ensinará, seja pelo amor ou pela dor, conectando-o com sua fagulha divina, com seu espírito e com o mundo espiritual. Você enxergará em si potenciais que estavam adormecidos, sonhos esquecidos e despertará, aflorando seus dons. Sinta-se grato pela oportunidade de ter um verdadeiro mestre em sua vida e usufrua de sua sabedoria. A gente tirou essas palavras, né? Assim como a gente também tirou a runa, né? A gente fez isso antes para dar mais dinamismo aqui no vídeo e não ficar demorando tanto. Então, a gente também tirou uma runa para 2023. E uma coisa que a gente, né, conversou antes é exatamente do complemento de cada representante, né, da pedra, quanto da runa, quanto do yoga. Então, tudo se complementa e tudo fala sobre a mesma questão, né? E a internalização, né? É a gente olhar para dentro de si e fazer escolha, né? Pelo positivo e nunca pelo negativo. A gente sempre olhar o copo mais ou menos cheio. Mais ou menos não, né? Totalmente cheio, né?
Gente, eu vou beber a água, tá? Por Isso. favor. Você está esvaziando o copo. Não pode. Eu estou esvaziando, mas depois eu encho. Ah, então tá bom. Você enche de amor, né? Perfeito. É isso. Né? Então, a runa que saiu dessa vez foi o Manás. Então, a runa Manás, ela representa o ser humano pode ser considerado uma espécie privilegiada, pois seríamos os seres mais inteligentes do planeta. Assim, percebemos como isso se reflete pela forma como somos capazes de criar coisas novas e pensar através da lógica. É a runa Manás. Sim. A gente foi tirando, concentrando, e assim como o Felipe, que a gente fez na semana passada, que tirou algumas cartas para a gente de tarô, a gente se concentrou antes e a gente fez esse trabalho para vocês. E, assim, é muito interessante o quanto isso se encaixa, porque nós também tiramos um floral. Nós usamos o floral de Saint-Germain e o floral que saiu foi o carrapichão. Então, eu vou ler aqui o que ele diz. O, carra... o carrapichão, ele liberta-nos de pensamentos e emoções que impedem a expressão do verdadeiro eu. É exatamente o ano 7, né? É a gente fazer uma limpeza dentro de todas as ferramentas que a gente tiver, para que a gente vive sempre no positivo, né? Então, a descoberta do nosso interno para que as coisas fluam da melhor maneira possível. Então, a gente tentou fazer o máximo de ferramentas para vocês, trazer tudo que a gente tem de melhor aqui para mostrar para vocês. E uma outra tiragem que a gente fez foi em relação dos animais de poder, que com certeza a gente vai trazer muita coisa em relação aos animais de poder, que a gente gosta bastante de trabalhar com isso. E a gente tirou exatamente para 2023 um urso, né? Então, dentro dessa energia, dessa vibração do urso, o recado é: urso, convide-me à sua caverna de silêncio, onde as respostas são silêncio também. Então, exatamente, a introspecção é onde a gente vai encontrar o nosso melhor, é onde a gente vai encontrar as respostas que a gente precisa. A gente precisa encontrar as respostas dentro da gente, a gente não precisa do externo no sentido das verdades, né? As verdades estão dentro da gente, as respostas estão dentro da gente. O que a gente tem do lado de fora, e é o que o Recanto faz, ajudar em relação às ferramentas, em relação à orientação, às opções, né, para os caminhos. Mas o nosso eu interior, né, o nosso eu superior, o nosso interno, é o que vai direcionar. E se a gente estiver vibrando no positivo, a gente vai pelo melhor caminho. Isso a gente vem fazendo desde o ano passado. Eu e as meninas, a gente se preparou bastante na estrutura do recanto, né? No que a gente quer trazer para vocês. Então, até março, né, Cá, que foi quando a gente inaugurou o recanto online, a gente se preparou desde novembro de 2021 até março, e foi quando a gente inaugurou. E a gente teve um processo em que a gente fez alguns trabalhos e a gente começou a partir de julho, foi o nosso primeiro podcast, e foram muitas alegrias, gente. A gente ficou muito feliz porque a gente trouxe pessoas que agregaram muito à nossa vida, pessoas que estão trazendo muita informação e são nossos parceiros, né? Então, a gente procura trazer várias ferramentas. E uma das ferramentas que a gente quer trazer com mais detalhes para vocês ao longo de 2023 é a radiestesia. A Caco trabalha com a radiestesia hebraica, né? Que é um pouquinho diferente da tradicional, mas que ela vai fazer um especial depois,
com mais calma e vai falar um pouquinho mais para vocês sobre isso. Mas as placas que a gente elegeu para 2023 foram duas. Uma é o Nome Místico de Jesus, que é essa placa aqui. Essa aqui é bem grande, né? Essa aqui eu ganhei de uma amiga muito querida, Terezinha. Ela me deu essa placa. E eu tenho na minha casa, eu tenho placas radiestésicas, que são símbolos que trazem um equilíbrio para a gente, uma proteção, né? E tenho aqui também os 72 nomes de Deus. Eu não sei se vocês conhecem, e vocês façam os comentários e a gente vai falar um pouquinho mais sobre os 72 nomes de Deus. Tem meditação com ele, então a gente vai trazer tudo isso. Mas vocês têm que comentar para a gente saber o que vocês querem da gente. E o terceiro é o prosperador, né? Isso. Eu Uhum. tenho aqui na minha mão o prosperador, mas ele aqui fica mais visível para vocês. É uma placa que, como vocês podem ver, ele tem setas, né, de prosperar, né? E a gente está aqui dentro, né? A nossa intenção é estar prosperando dentro dessa placa. E a gente fez aqui um trabalho para identificar, através dos 72 nomes de Deus, qual é o salmo para 2023. E o salmo escolhido, né, determinado, em que a gente se concentrou para que a gente chegasse a ele, foi o Salmo 70, que ele é bem conhecido. Então, é o salmo que a gente recomenda para as horas de aflição. É um salmo de coragem, né? Como tudo aqui que a gente mostrou para vocês, ele tem a ver com coragem, né? E determinação, né? De vitórias. Então, não poderia ser outro salmo, e que, coincidentemente, é um 70, que é um 7. É um 7 mais 0, né? Então, é E isso coragem, determinação e inspiração. E assim, tudo que a gente fez de escolhas e tudo, foi tudo muito inspirador. Você vê que a gente fez um sorteio, né? A gente concentrou e saiu o Salmo 70. E que tem tudo a ver, complementa tudo que a gente está falando aqui. Então, gente, eu queria mostrar agora, que a gente está quase terminando, esse cristalzinho aqui, que tem a ver com, é chamado de espada de São Miguel Arcanjo, né? A gente vai ter uma pessoa, a minha mãozinha aí, a minha mãozinha que não é da família Adams. Eu adoro a cianita azul, que é a espada de São Miguel Arcanjo. O que eu queria falar agora, por último, gente, é sobre os nossos convidados, né? Dando dicas, né? A gente tem 7 convidados. E isso não foi nada combinado, tá? Não mesmo. Não foi. E a gente se deu conta que eram 7 pessoas que a gente solicitou para dar dicas, pessoas que são muito caras a gente, são muito queridas, muito. A gente é muito grata a todas elas. Então, eu vou falar um pouquinho de uma por uma. A Bruna, que já fez um podcast com a gente, que é, é uma querida da gente, é uma parceirona. Vocês vão ver, ela vai estar falando sobre a prosperidade. A Cris, que foi um grato presente, né? Eu fiz um comentário, né? A Cris Jimenez. Eu fiz um comentário porque eu vi ela falando sobre anjos e arcanjos, e eu gostei muito. Na verdade, eu tinha visto um podcast com ela, e eu achei muito interessante, eu gostei muito do conteúdo dela,
e fiz um comentário para ela e falei do nosso trabalho. E ela prontamente fez um vídeo para a gente, especial para a gente, com muito carinho. A gente tem muita gratidão, tá? A gente vai trazer a Cris aqui para fazer um podcast com a gente, especial, mais longo, para ela falar sobre o trabalho dela. Ela tem vários trabalhos, inclusive trabalhos sociais. Então, minha gratidão, Cris, sobre tudo, assim, sobre a sua atenção, gentileza, humildade, sobre o carinho que você teve com a gente, sem nos conhecer direito, né? E foi muito, muito lindo, assim. A gente está muito agradecida. A Marta, que é minha xará, que não sou eu, é a minha xará, que a Caco pode falar melhor dela um pouquinho, né? Porque eu não a conheço ainda, quero muito conhecer, mas é uma amiga da Caco. Marta é uma pessoa maravilhosa, né? Ela, assim, trabalha com oráculo, ela faz a magia cigana, magia divina. Ela faz, assim, tantos paranauê que, olha, se eu for, assim, contar tudo, vou ficar até amanhã contando. Então, ela é uma pessoa, assim, maravilhosa. Vocês podem notar que Marta, no geral, são porretas, né? Então, Espero que isso seja um elogio, né? não, isso é um elogio mesmo. Com certeza para a Marta Lima né? É. Então, assim, a gente quer muito que a Marta Lima venha fazer um podcast com a gente, mas a gente ainda não conseguiu um dia com ela é muito ocupada, mas a gente quer muito fazer, porque ela tem muito conteúdo, muita coisa, muita dica, e vocês vão adorar as dicas que ela deu no final desse vídeo aqui. A Yasmin, que é a nossa querida também, a gente já fez um podcast com ela tem uma loja, né? E ela está dando dicas para a gente, dicas simples, mas muito para reflexão, né? Com pouco a gente consegue muito. Então, vocês vão gostar do vídeo da Yasmin também, que fez com muito carinho para a gente. A outra pessoa é a Fafá, que eu adoro. Ela é muito amiga da Caco e da Ninete, agora é minha também, né? Que eu já adotei. E ela fez um vídeo muito fofo para a gente, falando sobre o óleo essencial para 2023, o que ela recomenda. Então, gratidão, Fafá, Fátima Medina, que é uma querida da gente, que é nossa parceira. Aqui só tem parceiro, gente. As únicas que a gente ainda não conseguiu fazer podcast, mas que a gente vai fazer em 2023 é a Cris Jimenez e a Marta Lima. Os outros a gente já fez. Depois foi o Marco, né? O Antônio Marco, que ele está dando dicas sobre plantas, ele trabalha com plantas. Ele é o nosso gnominho. A gente brincou até que a gente tem 7 pessoas, então são 6 bruxinhas e um gnominho, né? Nesse especial de dicas. E a Cíntia, ela vai dar dicas sobre cuidados com os pets no Réveillon. Então, assim, gratidão, Marco, gratidão, Cíntia, por todo o carinho de todos vocês terem aceito o nosso convite de fazer esse vídeo. Cada vídeo foi um presente para a gente, né? Gratidão a todos vocês que estão com a gente, que acreditaram na gente, que continuem com a gente em 2023. E para encerrar, eu vou tocar aqui a minha tigela tibetana, né? A Caco pode mostrar como ela é internamente, porque eu acho que aqui não vai dar para mostrar muito bem, né? Não vai sair tudo escuro, né? A Caco tem a foto que a gente tirou. Dentro é, é um Buda com 8 símbolos auspiciosos. A tigela tibetana muita gente conhece, né? Ela emite um som de equilíbrio, né? Então, para encerrar, a gente quer desejar um feliz 2023 para todos vocês, com muita saúde, com muita paz, com muito amor, que vocês continuem com a gente, porque nós estamos trabalhando bastante
toda a nossa energia está voltada para o melhor, né? Para a prosperidade de todos nós, para a saúde de todos nós. E antes de finalizar aqui com a tigela, eu queria só dar um spoiler para vocês sobre o que vem por aí. A Caco pode falar um pouquinho também sobre qual é a novidade do nosso quadro Viva a Frequência. Isso. Viva a frequência que vocês vão utilizar, sabe? Para tudo, para limpeza, para harmonização. Ai, falei muito. Sim, o quadro Viva a Frequência, a gente vai disponibilizar para vocês frequências para ambiente, frequências para dormir melhor, para ansiedade. A gente está programando uma série de frequências para vocês terem na vida de vocês, por isso o nome do quadro é Viva a Frequência, né? Para vocês vivenciarem isso, o quanto as frequências são importantes. Eu trabalho com frequência, com biorressonância, então eu utilizo para tudo na minha vida. Então, a gente vai ter frequências para crianças, né? Para adultos que estão com dificuldade de dormir. A gente vai ter para limpezas energéticas da casa, para relações dentro de casa. Então, assim, tem muita novidade. A gente vai disponibilizar para vocês. A gente vai, a cada dia, a gente vai tentando melhorar e a gente aguarda também sugestões para vocês. E o outro spoiler que eu vou dar é sobre a continuidade desse quadro. Esse é o 001, né? Do Contando e Coisando. Então, esse quadro, a gente brinca, eu e a Caco, que a gente queria um quadro meu e dela para a gente contar alguma coisa e, de certa forma, coisar, né? Que é uma expressão que a Caco usa muito. Então, o coisar é a gente mostrar alguma coisa e a gente desenvolver aquilo. Então, no caso do segundo Contando e Coisando, a gente vai estar mostrando para vocês numerologia de famosos. Então, caso vocês queiram algum famoso, né, a gente já tem uma relação, tá? Com vários pedidos, mas a gente quer saber de vocês o que vocês gostariam também, porque a gente vai comentar sobre a numerologia dos famosos para vocês saberem quanto a numerologia ela pode ser interessante na nossa vida e o quanto ela pode ser boa no sentido da gente se voltar para o positivo, sempre para o positivo, que a gente nasceu para ser positivo e não negativo. Se a gente está no negativo, vamos voltar e ficar no positivo. E a tigela, ela serve para isso. Ela serve para equilibrar os chakras, né? E trazer harmonia tanto para a nossa casa quanto para a nossa vida. Então, a gente vai finalizar aqui. Eu vou tocar essa frequência e que chegue na casa de vocês, no coração de vocês. E a gente espera vocês em 2023 com toda a força, com muita garra, com muito foco, muita disposição, porque a gente está preparando grandes coisas para vocês. Tá bom? Um grande beijo e fiquem com a tigelinha tibetana. Oi pessoal, eu tô aqui diretamente pro Recanto Sátia.
fui convidada para fazer esse vídeo. Trouxe aqui para vocês hoje a taça da abundância de início de ano. É uma tradição cigana que atrai prosperidade para dentro do nosso lar e para dentro da nossa vida. Então vamos lá, eu vou começar a montar a minha taça para vocês irem aprendendo também e montarem a taça de vocês na casa de vocês. Eu tenho certeza que faz toda a diferença a partir do momento que a gente monta. Vamos lá. Bom, eu vou começar aqui com um elemento muito conhecido que temos em casa, que é o arroz. O arroz, ele simboliza a prosperidade, o casamento e a fertilidade. O ideal é que vocês derramem o alimento na taça com as próprias mãos, tá? Não despejando o alimento direto na taça, porque aqui você coloca a sua energia. Então é interessante você tá colocando a mão mesmo. E mentalizando, né, o que esse material representa, o que esse alimento representa. Ó. Prosperidade, casamento, fertilidade, relações, família. Eu gosto de colocar bastante, tá? Como eu sou uma pessoa bem da família. A gente também pode colocar o feijão, tá? Que representa o sucesso nos negócios, a proteção. O feijão pode ser tanto preto quanto marrom, tá? Particularmente eu prefiro preto porque tudo que tem a tonalidade do preto tem um fortalecimento com a proteção. Mentalizando aqui, proteção, sucesso nos negócios. Aqui eu tenho milho. O milho, ele representa a saúde e também a fertilidade. Saúde, fertilidade. Saúde, fertilidade. A lentilha, ela representa o dinheiro e a abundância. Eu gosto de deixar a lentilha por último, para ser ali a base da taça. Dinheiro, fartura, prosperidade, abundância. Vocês também podem utilizar outros grãos, tá, pessoal? Tem gente que coloca grão de bico, que também simboliza fartura. Tem gente que coloca grão de café, que também é proteção, que também é realização, né? Alguns grãos têm o mesmo significado, né? Então vai muito do que vocês utilizam em casa também, do que tá ao alcance de vocês. Todos os anos, geralmente, eu coloco folhas de louro, tá? Que é uma opção. Porém, esse ano, eu escolhi colocar folhas de canela, tá? Então, tanto faz. Ou você pode colocar as folhas de louro, ou você pode colocar as folhas de canela, ou você pode mixar as folhas, tá? Então, geralmente, ali são 7 folhas de louro ou 7 folhas de canela. Aqui eu vou colocar as minhas de canela. E aí você vai colocando e mentalizando que a canela, ela é a prosperidade, ela é o equilíbrio, ela é a abundância, o sucesso.
escolher umas folhas bonitinhas aqui. Esse ano eu escolhi fazer a minha diferente. Você pode colocar aí, então, 3 moedas de R$1, tá? Se tiver só uma também não tem problema. Daí eu vou colocar as 3 moedas de R$1 aqui. O ideal é não mexer nessas moedas, tá, pessoal? 3 moedas de R$1. Prosperidade, fartura, entrando no meu lar, na minha família, na minha casa. E para quem colocar as folhas de louro, pode colocar a canela em paus também para enfeitar, tá? No meu caso, eu não vou colocar a canela em paus porque eu coloquei a folha de canela, tá bom? E para finalizar, vocês podem colocar uma pedra pirita ou uma pedra citrino também, que é uma pedrinha amarelinha, assim, ó. Geralmente eu escolho ou uma ou a outra, mas também vocês podem colocar as duas ou uma só, tá? Eu geralmente coloco uma pirita bem no centro para finalizar a minha taça. Olha só que linda como fica, olha. E assim, pessoal, o ideal é que essa taça seja um pouquinho grandinha mesmo, tá? Porque aqui a gente tá falando de abundância, né? Ninguém também precisa colocar uma tigela muito grande. Mas às vezes eu vejo as pessoas fazendo essa taça numa tacinha muito pequenininha. Mas a gente precisa lembrar que a gente tá manifestando a frequência de abundância através de um ectoplasma físico que está sendo gerado através dessa representação dos grãos e dos alimentos. Então, como que eu vou desejar algo macro se eu tô, né, manifestando aquilo no micro? Então, esse tamanho de taça eu acho excelente, né? É a que geralmente eu uso. Você pode reutilizar no ano que vem. Geralmente ali você deixa ela montadinha assim por um ano e depois você pode descartar esses grãos na natureza, tá? Fazer um agradecimento pelo ano, pelos alimentos. Então, você, para finalizar esse ritual, você segura a sua taça, faz uma oração, uma mentalização de abundância, pedindo a prosperidade, sucesso, a fartura na sua casa, ativando a abundância em todos os níveis, ativando essa energia solar, essa força, esse equilíbrio no sucesso, nas finanças, na matéria, no próximo ano de 2023. E aí você coloca a sua taça num lugar que você possa visualizar sempre. Pode ser na sala, pode ser na cozinha, num lugar que você possa sempre visualizar e lembrar o que ela representa. Que ela representa essa conexão com a abundância, tá bom? Eu quero agradecer aqui a oportunidade ao pessoal do Reencanto e também dizer para vocês que eu agradeço toda a parceria durante o ano. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Olá, salve, salve! Eu sou Cris Gimenez, estou aqui para falar para você um pouquinho sobre as dicas de 2023. 2023 vai ser um ano regido pelo arcanjo Camael e arcanjo Miguel, que são 2 arcanjos guerreiros, arcanjos que trabalham à frente da batalha. Então, ele é um ano que vem falando sobre você entender quem é seu inimigo e quem é seu rival. Entender que nem toda batalha vale a pena você entrar. E que é bom ter sabedoria para discernir uma coisa da outra. Então, 2023, ele é um ano que pede para que você também silencie. Nós começamos o ano num 9, né? A somatória do dia, então, 1 mais 1, mais 2, mais 2, mais 3. Se você somar tudo isso, vai dar um 9. Então, o primeiro dia do ano, o grande conselho é para que você aprenda que as palavras valem ouro.
Aliás, que o silêncio é ouro, que a palavra é prata. Que não é momento, muitas vezes, de você jogar o seu conhecimento, não é momento de você debater, brigar de frente, porque Miguel no seu lado negativo, Samael no seu lado negativo, Camael, né, no seu lado negativo, ele traz esse aspecto de briga, esse aspecto de violência. Então é preciso saber o momento certo de você entrar nessa situação. E para isso, é bom que você tome um banho de limpeza, um banho de alfazema, por exemplo, né? E depois você pegue folhas de louro e pegue um punhado de cravo da Índia e faça disso um banho e tome do pescoço para baixo. Acenda uma velinha azul, acenda uma velinha laranja e peça a Camael e a Miguel que te traga sabedoria, que te traga discernimento para que você possa entender as batalhas que você tem que entrar ou não e para que você tenha discernimento de entender quem é o seu rival e quem é o seu inimigo. Você sabe distinguir essas duas coisas? Então, 2023 vem te ensinar isso. Beijo nas asas. Esse vídeo de previsão é um vídeo por Recanto Sátia. E se você quiser me seguir nas redes sociais, é só colocar Cris Gimenez Oficial. Instagram, @Cris Gimenez Oficial. TikTok, @Cris Gimenez Oficial. E no YouTube, Cris por Cris Gimenez. Beijo nas asas. Direto ao ponto, o que é uma limpeza energética? A limpeza energética é uma transmutação de energia que transforma o negativo em positivo. Mas as pessoas se preocupam muito em limpar a energia externa, né? O que o outro traz, o que o outro jogou, o que o outro sobrecarregou. Na minha opinião, a primeira coisa que nós precisamos limpar é o interno. O que nós vibramos, o que nós reverberamos, o que nós sentimos, o que a nossa vibração faz com que negative essas energias, os nossos maus pensamentos, os filmes que nós assistimos, as músicas que nós ouvimos, que às vezes a gente nem sabe o que significa. Isso tudo, o estresse do trabalho, isso tudo faz com que a nossa energia fique baixa, negativada. Esse, para mim, é o primeiro ponto que tem que ser tratado. Então, resumidamente, primeiro vamos tratar a nossa energia interna. Segundo, começar a observar o que tem no nosso entorno que nos prejudica, que nos debilita e o que negativa a nossa energia. Terceiro, limpar tudo isso e começar uma vida nova e feliz 2023. E existem várias maneiras a gente se limpar energeticamente, como banho de sais, fluidos energéticos, mantras, yoga e aquele tratamento, né? Vamos vibrar positivamente, não vamos falar palavrão, não vamos ouvir músicas que a gente nem sabe o significado, vamos nos focar na fé em nós mesmos. Não precisa ter uma religião, mas a fé é imprescindível para que nossa energia fique equilibrada. E aí, pessoal que segue o Recanto Sátia, meu nome é Yasmin, sou da loja Alô Rumor Artesanatos. Vim até usando aqui umas pecinhas da loja. Fiquem à vontade para me visitar no Instagram e nas outras redes sociais. Então, o Recanto Sátia me pediu para trazer para vocês hoje uma dica mágica para final do ano, né? Para esse Réveillon, essa virada de ano. E eu vim trazer uma dica muito simples que qualquer pessoa pode fazer, que qualquer pessoa vai ter em casa como fazer, que é pegar uma vela branca, acender durante a virada do ano e pedir para os deuses para que todos os desejos que vocês tenham sejam realizados. Então vocês podem pedir tudo o que vocês quiserem, qualquer motivo, qualquer intenção. A vela branca, por ser uma vela coringa, vai estar de acordo. E se você quiser fazer algo além, aproveita esse momento, pega um cordão que você tenha e consagra ele, faz dele um amuleto para esse ano que vai vir agora, de 2023. Então aproveita que a vela está acesa, acende um incenso que você tiver na sua casa, faz uma consagração, passa o incenso ali, a fumacinha do incenso, em volta desse colar, desse pingente que você tiver, e consagre como um amuleto para te proteger durante todo o ano de 2023. Olá, meu nome é Fátima Medina, sou aromaterapeuta, numeróloga, sou terapeuta vibracional.
Hoje estou aqui para dar uma grande especial dica exclusiva para o Recanto Sátia. Estou falando do óleo essencial de gerânio. Essa dica fica para o ano que vem, 2023, que será um ano de autovalorização, de olhar para si, de investir em si mesmo. Então, o óleo de gerânio, o que ele faz no nosso emocional? Ele nos traz a firmeza, a confiança e tira de nós a depressão, o medo, a tristeza total. Ele faz parte, ele equilibra os nossos chakras. O nosso segundo chakra, dando vontade de viver. Nosso terceiro chakra, que é o amor incondicional, é a vontade de amar, como se não tivesse um amanhã. E também o quarto chakra, que você começa a se comunicar, ouvir a sua comunicação mais íntima. Então fica a dica aqui. O óleo para a passagem do ano será o gerânio. E nos primeiros meses de 2023, janeiro, fevereiro, a minha dica é: use o óleo essencial de gerânio. Como usá-lo? Coloque 4 gotas a cada 1 colher de sopa de um óleo vegetal. Você pode fazer cremes, você pode também fazer, nesse caso que eu falei, você pode fazer um óleo corporal. Então fica a minha dica aqui e o meu desejo de muita felicidade para todos que acompanham os seguidores, os amigos do Recanto Sátia. Um beijo e gratidão por lembrar de mim. Boa tarde, pessoal, tudo bom? Eu vim gravar esse vídeo hoje aqui pro Recanto Sátia. Eu vim falar um pouquinho sobre as plantas, né, que estão sendo tendência para esse ano agora que vai entrar, né? E como muita gente sabe, muita gente está mais adepta, né, a ter um verde dentro de casa, em apartamento, em sítio, qualquer coisa assim. E o pessoal, principalmente que mora em cidade, coisa assim, busca mais praticidade, né, em ter um verde dentro de casa. E um pouquinho do que vai ser tendência esse ano, que eu andei dando uma estudada e tudo mais, é os cactos, as suculentas, né, que tem um fácil cuidado, né, e fácil cultivo também, propagação. Eu dei uma separadinha em uns aqui que eu tenho, ó. Um que é sempre usado também é a espada de São Jorge, né, ela é muito importante por causa da oxigenação dela, que ela absorve o nosso carbono e libera bastante oxigênio pra gente. É uma planta muito boa pra gente ter em casa. E ela é muito usada também. Já tá tendência pra esse ano também. Os cactos, as suculentas também. Eu tenho algumas aqui, ó. Esse aqui também. Cacto. São plantas que vão ser muito usadas esse ano. O bambuzinho da sorte. O bambuzinho da sorte hoje eu não vou ter aqui pra tá mostrando pra vocês. Mas é uma... Em qualquer floricultura, coisa assim, acha que é prosperidade, né? O cacto também vem muito daquele a defesa particular, né? De cada um. E fora o cultivo e o manejo fácil também. Por isso que o pessoal busca também. Fora isso, é uma boa tendência pra gente ter em casa. Bom? Obrigado, pessoal. Olá, boa noite. Meu nome é Cíntia Chaves. Estou falando aqui do Meu Pet Estética Animal e vou dar algumas dicas para os seguidores do Recanto Sátia. Gente, nós estamos há alguns dias do ano novo e aí vem Réveillon, vem fogos e os nossos pets não gostam de fogos, não gostam de barulho. Então, eu vou falar algumas dicas que você pode fazer para evitar mais estresse para o seu pet. Eu vou falar aqui algumas dicas que a gente pode fazer para evitar mais estresse, né, na hora da virada do ano. Muitos fogos acabam estressando muito o cachorro, o gato, todos os bichinhos. Então, o que a gente pode fazer, né? Não deixe no lado externo da casa ou do apartamento, evite isso. Coloque ele para dentro de casa, numa corrente. Coloque ele no quarto ou na sala, liga a televisão ou o som para abafar um pouco
aquele som dos fogos. Não brigue com ele, porque isso vai estressar mais ele. Se ele estiver muito agitado, fique com ele, abrace, dê um carinho para ele se sentir mais seguro. E o mais importante, fique com a porta fechada, fique com os portões fechados. Final do ano tem o maior índice de fuga de pet. Gente, não dê medicamento se o veterinário não autorizar, tá? Só com prescrição médica, que é para evitar problemas futuros ou presentes, né? Na saúde do seu animalzinho, tá? Essas são as dicas aqui da gente para deixar eles passar, né? Esse final de ano, para entrar em 2023 com segurança e com saúde. Recanto Sátia, muito obrigada pelo convite, fico muito feliz. E, gente, quem gostou, segue lá as nossas redes sociais. Tem o Instagram do Meu Pet Estética Animal e tem o meu Instagram, que é groomer_Cíntia Chaves, tá? Segue a gente lá e bom final de ano para vocês e bom 2023 com muita saúde e paz. Beijo! Durante este ano, 2 palavras foram extremamente importantes na minha vida: gratidão e amor. O amor vem do reconhecimento de toda a generosidade e amorosidade que a minha ancestralidade envia como força para mim e que faz com que eu esteja aqui hoje. A gratidão é o que eu sinto por receber toda essa força que vem dessa ancestralidade e que chega até mim hoje e me torna quem eu sou. Me dá essa força e faz com que eu me torne uma potência, uma excelência de mim mesma. É assim que você deve se sentir em relação a tudo que você passou durante esse ano. Assim como eu, você também é uma potência. Você também recebeu toda essa generosidade, essa amorosidade da sua ancestralidade. E a gratidão é a palavra que mais define o sentimento que nós podemos nutrir por este ano que passou e por todos aqueles que trilharam esse caminho antes de nós. Para você, eu desejo que 2023 seja um excelente ano, cheio de descobertas, de aventuras maravilhosas e que a sua jornada continue em direção àquilo que você deseja alcançar. Feliz Ano Novo!